Oi, gente! Estamos de volta. Tinha que dar o tempo para ele poder subir, né? Para ele carregar no Stories, para a gente poder conseguir dar continuidade aqui. Então, vou esperar vocês chegarem e a gente vai seguir e finalizar esse primeiro hábito. Vamos ver. Vou esperando. Vamos ver se a turma tá aí ainda, né? E se estão avisando, se tá funcionando. Tá. Laodiceia já está de volta, que bom. Que ótimo. Gente, é bom? Laodiceia, me conta aí, o que você tá achando? Bom que a gente caiu, né? É bom que a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre como que esse assunto tá batendo aí para vocês. Se tá fazendo sentido, se vocês já tinham parado para refletir sobre isso, se está sendo um soco no estômago para vocês que nem foi para mim, se foi empoderador também, que eu achei que foi super. Vai me contando. Às vezes você é reativa, mas eu acho que a gente deve ficar oscilando, porque na verdade o ser reativo é quando a gente deixa o ego. E todos nós temos o ego. É muito difícil calar esse ego, né? É um exercício de autoconhecimento profundo, né? Que a gente precisa. Ei, você voltou! Tá. Agora sim. Vamos esperar a turminha aí voltando. Eu estou aqui conversando com quem já está aqui com a gente sobre como que está sendo, né, essa experiência aqui de estar estudando esse livro, de como que está batendo para eles. Se está sendo difícil ouvir algumas coisas ou se está sendo libertador. É difícil, aí a Laodiceia colocou aqui, eu não sei se você chegou para ver, que ela diz que é reativa e proativa, que depende. E acho que é difícil a gente controlar o ego, né? É muito difícil ser também 100% só uma coisa, né? Vai ter momentos que a gente não vai dar conta, tá tudo bem. A gente não tem que também ficar preocupada de fazer tudo 100% perfeito. Muitas vezes a gente não vai dar conta, e ok, porque se a gente também ficar estressando e querendo fazer tudo sempre perfeito, aí já entra numa vibe que também não é boa, né? A gente tem que ter Tem que ter equilíbrio. compaixão com todos e principalmente com a gente, né? Compaixão é É. importantíssima. Às vezes, aquele livro que a gente já citou várias vezes aqui, né, dos quatro compromissos, ele fala muito sobre isso, né, assim, que a gente é capaz de ser gentil com as pessoas, aceita erros, não se ofende, o outro fez, tá ok, e quando é um erro nosso, o nosso juízo é sempre terrível, sempre ser muito firme, né, com a gente. Ai, É, Laudicea, que bom, né, que você já passou dessa fase. Eu sofro muito ainda. Eu sofro muito. Tô tentando deixar as coisas. Olha, meu primeiro desafio foi deixar meu chão branco ficar sujo. Foi um grande desafio. Ai, meu Deus, você sabe, né, Bia, desse dilema. como é que é? Não, e na educação, eu até vi que a Lu entrou aqui também, que ela, né, também tem 3 crianças na escola, e com essa coisa da criança ter que estudar online, ter que fazer todos os exercícios que a escola manda, além da gente trabalhar, ser dona de casa, ser tudo ao mesmo tempo, a gente não pode se cobrar tanto, não tem jeito. Senão a gente. Uhum. Aí a Pira, gente. Oi? É, pira. senão a Então, gente pira. tem que ter uma. Você falar, olha, isso eu dou conta, isso eu não dou conta, e está tudo bem, né? Tá tudo bem. É. Entra muito esse lance também do autoconhecimento, né, Bia? De saber também das nossas limitações, né? E Exatamente. aceitar, né? Tipo assim, temos as nossas imperfeições, vamos trabalhar para melhorá-las.
sempre, sempre trabalhar para melhorá-las. Mas ter compaixão com nós mesmos, né? Eu acho que isso é também um trabalho dioturno e que, dependendo do nosso perfil, é algo complexo, né? Exatamente. Pessoas, eu acho que a gente pode voltar aqui, a gente estava na parte do ter e do ser, né? Que seria uma das formas que a gente conseguiria aumentar o nosso círculo de influência, né? Seria a gente se ocupar mais com aquilo que nos pertence, com as nossas limitações, com aquilo que está no nosso poder de mudar, né? O outro a gente não muda e circunstâncias a gente também não muda. Tem coisas que simplesmente são e a gente só pode reagir a elas, né? E aí, eu sugeri que vocês fizessem o círculo, né? Do círculo de preocupações, do círculo de influência, para a gente poder definir e entender como é que está a nossa vibe, se a gente está mais focando a nossa energia nos problemas ou naquilo que a gente pode mudar. E aí eu até queria colocar aqui para vocês um negócio interessante, que ele diz que é como se fosse a oração dos alcoólicos anônimos. É isso aqui, ó. Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, a serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso é maravilhoso, porque, na verdade, é muito difícil a gente perceber, né, até onde a gente controla, né, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode, o que a gente consegue mudar. Eu aprendi muito isso quando meu pai adoeceu em 2015. O início foi muito difícil e eu custei a entender que o meu grande problema é que eu achava que eu controlava tudo, né? Eu sempre fui muito assim, eu quero isso, então eu vou fazer isso, isso e isso para chegar onde eu quero, né? Eu quero abrir uma academia, então eu estudei, fui para São Paulo, construí minhas etapas, abri a academia. Eu quero fazer o mestrado, construí minha linha, fui lá e fiz o mestrado. E foi a primeira vez que eu tomei, tranquilo, foi a primeira vez que eu tomei um soco na cara e percebi que a gente tem coisas que não controla. E foi muito difícil para mim entender isso, né? Até eu aceitar, ou talvez até eu perceber, né, que eu não tinha controle sobre aquele fato, foi um processo muito doloroso. Então, essa oração do Alcoólicos Anônimos, ele fala muito certo sobre esses círculos de preocupação e de influência. É a gente ter coragem para encarar as nossas mudanças, ter a serenidade para aceitar as que a gente não pode e a sabedoria para a gente distinguir uma das outras, né? E aí, Bia, lê para a gente a página 110 que a gente separou, que eu acho que ele dá um exemplo muito legal para a gente, prático, sabe? Para a gente poder entender o ter e o ser. Bom, deixa eu fazer a leitura aqui. Se eu tenho um problema no casamento, o que realmente ganho é apontar sistematicamente os defeitos de minha mulher. Ao dizer que não sou responsável, eu me torno uma vítima indefesa. Eu fico aprisionado, imóvel em uma situação negativa. Também diminuo minha capacidade de influenciá-la. Minha atitude implicante, acusatória e crítica apenas confirma para ela as fraquezas que possui. Minhas críticas são piores do que as deficiências que procuro corrigir. A possibilidade de interferir positivamente na situação definha e morre. Caso eu realmente deseje melhorar minha situação, posso trabalhar com a única coisa sobre a qual tenho controle, eu mesmo. Se eu parar de tentar moldar minha esposa em minhas próprias deficiências, companheiro melhor no casamento, uma fonte inesgotável de apoio e amor. Assim, se tudo der certo, minha esposa sentirá o poder de um exemplo proativo
e reagirá de modo similar. Caso ela reaja bem ou não, a maneira mais positiva possível para influenciar a situação encontra-se em um trabalho dirigido a mim. Existem tantas maneiras de se trabalhar no âmbito do círculo de influência, ser um ouvinte mais atento, ser um companheiro mais carinhoso no casamento, ser um estudante melhor, ser um funcionário mais aplicado e cooperativo. Em momento, a atitude mais proativa que podemos tomar é ser feliz, simplesmente sorrir com sinceridade. A felicidade, como a infelicidade, é uma escolha proativa. Existem coisas como o tempo que nosso círculo de influência jamais conseguirá abranger. Mas como pessoas proativas, podemos ser felizes e aceitar as coisas que não podemos controlar no momento e concentrar esforços no que podemos mudar. Dessa parte, assim, eu fiquei pensando muito nesse momento que a gente está vivendo agora de isolamento social, né? É muito fácil a gente começar a reclamar do marido, do filho, da empresa, mas o que que eu posso fazer para melhorar essa condição? O que que eu posso fazer com mais amor, com mais proatividade, né? E o que eu não posso mudar, não posso mudar. Tá feito, assim, esse isolamento tá aí, né? Como a gente já disse. Então, ser proativa nesse momento, e aí depois, né, para toda a nossa vida, mas nesse momento, principalmente, que a gente está precisando muito, o que a gente pode fazer para ser proativo e melhorar, né? Em vez de só né? reclamar. É muito, costuma ser muito mais fácil e a gente costuma optar por esse tipo de postura, né? Assim, é, é uma situação que está imposta e que a gente não tem controle nenhum e que reclamar, ficar bravo, não vai mudar a situação, né? A, a, a gente é capaz de transformar a nossa vida num céu ou num inferno, dependendo da nossa reação, da nossa decisão de como nos posicionarmos diante dessa situação, que é imutável e incontrolável, né? A gente, a gente pode transformar a nossa vida num inferno, mas a gente também pode transformar a nossa vida num céu, né? A gente pode olhar para essa situação que a gente não tem controle algum e tomar a decisão de que é um momento de construção, de que é um momento de estudo, de fortalecer os nossos laços dentro da nossa família, né? De quem sabe, de nos tornarmos mais solidários, olharmos um pouquinho mais para o outro. Então, assim, é uma decisão, é sempre uma decisão nossa, né? Não é de mais ninguém, porque a situação, ela está imposta. É isso. É o que tem para hoje. A gente gostar, ficar bravo, não vai Não vai. mudar, né? Mas a gente consegue realmente construir um céu ou um inferno, dependendo da forma que a gente se posicionar diante dela, né? Então, são as nossas É, palavras e pensamentos, isso é um conjunto de sempre, coisas. sempre, sempre, sempre. Ele coloca, falando até, né, nessa questão da responsabilidade das nossas escolhas, que isso é muito, muito grande, né? Isso é muito poderoso. Ele também coloca que tem dois lados. Então ele separa essa partezinha final, que são as consequências e os enganos. Eu acho que é importante também a gente abordar para a gente não falar que é tudo lindo e maravilhoso. Embora seja assim. Inclusive, esse aspecto que ele questiona também é lindo e maravilhoso. Ele coloca assim, que como a gente é livre para escolher como a gente vai agir, a gente não escolhe só a ação, a gente escolhe as consequências dessa ação também, né? Então é um pacotinho, a gente escolhe. Mas depois que a gente lançou isso para o mundo, já depende do mundo o que vai acontecer, né? São leis naturais que determinam isso. Como o outro vai entender, como o mundo vai responder, como que vai acontecer, já nem nos pertence mais. A gente tem só condição de reagir também ao que chega de volta. Mas ele fala dessa responsabilidade que a gente também tem.
E ele coloca algumas coisas que eu achei muito interessante. E por esse momento, um pouquinho anterior ao Covid que a gente viveu, né? Onde a corrupção ficou tão evidente na nossa sociedade, ele coloca exemplos nesse sentido. Ele fala assim, que o nosso comportamento ele é governado por princípios. Viver na harmonia com eles traz consequências positivas. Já respeitá-los, né, não vai ser legal, a gente não vai ficar bem, ao contrário também é verdade. E aí ele coloca o exemplo, por exemplo, se você tem uma empresa e você é capaz de fazer coisas horríveis contra, né, seus valores, contra aquilo que você conhece de certo e errado, você tem a liberdade de escolher fazer isso. Mas você também vai arcar com as consequências disso. Mais cedo ou mais tarde. Seja porque alguém vai te descobrir, seja porque você vai ser preso, seja porque você vai ter que conviver com essas amarguras, essa vergonha dentro do seu próprio ser pelo resto da vida. Então, ainda que ninguém saiba, ainda que seja um fato pequeno, né, para o mundo, você vai ter que conviver com você para o resto da vida, com todas as suas escolhas certas e erradas, inclusive daquelas que você se envergonha. Ele meio que te alerta. Presta atenção no que você está fazendo de escolha. Oi, gente, a Bia tá aqui. Ai. Eu vou continuar. Ela ia entrar nessa parte, tomara que ela volte a tempo. E a outra coisa que ele fala é, além das consequências, ela chegou. Deixa eu adicioná-la aqui. Deixa eu ver. Ela está entrando. São os enganos. Ele fala assim, muitas vezes a gente faz uma escolha e que quando a gente chega lá na frente, voltou! Eu já estou chegando na sua parte, tá? Já te libero aí. Os enganos são o seguinte, quando a gente faz uma escolha consciente, mas quando a gente chega lá no final, chega lá nos resultados, a gente pode não gostar daquilo, né? Pode ser que a gente tenha chegado com uma escolha que no momento fez sentido, mas a gente não imaginava a consequência que ela teria, e a gente não gosta. Daquela situação que você falava, nossa, putz, se eu pudesse, eu voltaria atrás e faria outra escolha. E aí ele fala, lógico, o tempo a gente não consegue voltar, a gente não pode fazer uma escolha, e ele fala que numa situação dessas, a forma proativa é a gente entender que os erros do passado também fazem parte daquele círculo de preocupações, que é onde a gente não tem interferência. Que são preocupações que estão ali, mas que, né, a gente tem que agir, né, nesse momento. A gente tem que reconhecer o erro, corrigir o que for possível, né, ou mudar a nossa postura, corrigir alguma coisa em nós, nos desculparmos com alguém, corrigir, de fato, corrigir o erro. E reconhecer, né? E fazer e aprender com ele. E a gente tendo aprendido com ele, a gente vai fazer com que ele cresça, né? Com que a gente cresça e se fortaleça com ele, né? Ele fala que o fracasso é a reta final do sucesso, né? Que você sendo capaz de pegar o erro e aprender com ele, você vai se fortalecer e vai se desenvolver, que é o que a gente tem que fazer quando a gente erra, quando a consequência não sai um pouquinho do nosso controle. Então, assim, é voltar para o jogo com mais garra, com mais vontade, com mais sangue no zóio, fazendo melhores escolhas e transformar a sua vida. Bia, a sua internet está muito, muito, muito ruim. Ele fala que, por um outro lado, se a gente não aprender com nossos erros, vai trazer outro tipo de erro, que é aquela autocomplacência, culpas no sentido de trazer mentirinhas racionais. Você sabe que você está só justificando, só jogando para os outros, sem nenhuma intenção. E aí ele fala que isso é péssimo, porque você tá acabando reforçando o erro inicial e fazendo você se sentir ainda pior.
porque acaba que você não resolve o que você precisa, você não aprende com ele, e fica com aquilo ali, tendo pena de si, tendo que ficar dando desculpa, ai gente, nossa, mas eu não consegui por causa disso ou daquilo. Então, assim, ele fala que se você não pega e resolve, não pega e aprende, você cai nesse outro erro, de ficar dando desculpinha. Bia, vou tentar ir com você. Vamos ver se a Bom, sua internet vai. Senão eu seguro a onda aqui. tá Olha brilhando. só a frase, mediocridade não basta para a plenitude. É exatamente isso. Né? Para você ser um ser pleno, né? Completo e complexo como somos, a mediocridade, a desculpinha, a justificativa, ela não pode existir. Né? Senão, ao invés de evoluir, a gente vai ficar preso nesse círculo, né? Errei por conta disso, daquilo, e nunca é culpa minha, né? É medíocre mesmo. Palavra certa. É. Bom, então eu ouvi o que você disse até aqui, porque eu caí, fiquei indo e voltando, mas eu pulei essa parte aqui da outra. A sua internet ela ficou meio fantasmagórica, entendeu? Ela parecia, assustava e voltava. Olha a Bere! Ei, Então vamos. Bê! Bia, eu estou entrando aqui no nosso roteiro Bom, da página 113, o parágrafo 5º. então vamos Não é o lá. que os outros fazem, é o finalzinho. Não é o que os outros fazem, ou mesmo nossos próprios erros que causam a dor maior. É a nossa resposta a essas coisas. Correr atrás da cobra venenosa que nos picou só serve para espalhar o veneno por todo o nosso sistema circulatório. Muito mais eficaz é tomar imediatamente medidas para eliminar o veneno do organismo. Nossa reação a qualquer erro afeta a qualidade dos momentos seguintes. É importante admitir e corrigir imediatamente nossos erros, de forma que eles não ganhem a força para influenciar os momentos anteriores e possamos retomar um controle. Então, gente, errar, nós vamos errar, né? O que a gente estava falando aqui, ninguém é perfeito, é impossível a gente não escorregar. Mas uma vez que a gente errou, em vez de querer apontar quem que foi, o que que aconteceu, vamos corrigir, aliar, ver o que que pode ser feito, começar de novo, corrigir de forma que não é uma proporção maior. E também não, né, vamos ver o que que a gente pode, não o outro. Porque o outro a gente não tem o menor domínio, a gente tem o domínio sobre nós mesmos. E já é muito, né? E já é muito. E que difícil que é, né? Às vezes também a gente nem domina nada, que é justamente sobre isso que o livro está falando, tipo assim, gente, assuma o controle, né? Porque tem muitas vezes que realmente a gente não domina nem a nós mesmos, né? Como é que a gente vai dominar o outro? No final das contas, a gente pode mudar nós mesmos, e isso já é enorme, gente. É enorme, né? Se a gente já conseguir fazer isso, né? Assumir essa responsabilidade, trazer para nós essa responsabilidade em todas as circunstâncias, né? A gente vai ter muito mais sucesso, né? Ele segue aqui, gente, para a gente fechar o assunto, ele vem com a parte de assumindo e mantendo os compromissos. Ele fala que quando a gente consegue manter os compromissos, é a essência e a manifestação mais clara da nossa proatividade. Porque é a essência desse nosso amadurecimento, né, Bia? Que entra muito naquilo que você falou no comecinho, que é a questão, hoje a gente não precisa mais ficar refém dessa criança ferida, né, que é o nosso ego, e que direto ela resolve aparecer, e a gente se comporta como crianças mesmo. A gente pode assumir compromissos e refletir como a gente vai se posicionar, né? Porque somos adultos e hoje a gente consegue manter essas crianças mais
essa criança quietinha, adormecida lá, né, sem dar tanto trabalho aqui para a gente. Eu vou ler aqui, muito importante, tá? A Bia não conseguiu permanecer. Ele coloca assim, ó, essa questão dos compromissos, ele fala, essa também é a essência do nosso amadurecimento. Por meio de dons humanos, como a autoconsciência e a consciência, adquirimos a percepção das áreas deficientes, das áreas promissoras, das áreas em que o talento pode ser aprimorado, das áreas que precisam ser mudadas ou eliminadas da nossa vida. Deixa eu colocar a Bia aqui de novo, vamos ver se vai. A internet está muito difícil, né, gente? Ela está muito instável. Acho que deve ser isso que está rolando. Ou seja, a gente tem a autoconsciência e a consciência. A gente consegue avaliar a nós mesmos e sabemos os nossos potenciais e as nossas deficiências. A gente consegue fazer isso, né? Então, a gente consegue melhorar o nosso ser fazendo esse tipo de análise. E aí ele vem. Depois, conforme utilizamos nossa imaginação e a nossa vontade independente, lembrando que isso são as características da liberdade de escolha, né, que eu falei lá no comecinho, a partir da consciência fazemos promessas, estabelecemos metas e permanecemos fiéis a elas, construindo um caráter firme que torna possível todas as coisas positivas em nossas vidas. A essa altura, estamos descobrindo 2 modos para assumir imediatamente o controle das nossas vidas. Podemos fazer uma promessa e mantê-la. Ou então, podemos estabelecer uma meta e trabalhar firme, focado, para conquistá-la. À medida que assumimos e mantemos nossos compromissos, mesmo os pequenos, começamos a definir uma integridade em nosso íntimo, que nos dá a consciência do autocontrole, bem como a coragem e a força para aceitar uma dose maior de responsabilidade por nossa própria vida. Vou tentar de novo. Vem, Bia, vem! Vem, Bia, vem! Ao fazermos e cumprirmos as promessas para nós mesmos e para os outros, pouco a pouco, a honra torna-se mais forte do que o estado de espírito. O poder para fazer e manter compromissos internos forma um alicerce para o desenvolvimento de hábitos básicos de eficácia. Conhecimento, habilidade e desejo encontram-se totalmente sob controle. Podemos agir sobre qualquer um deles para aumentar o equilíbrio entre os 3. Conforme a área de interseção se amplia, interiorizamos mais profundamente os princípios nos quais esses hábitos se baseiam e geramos a firmeza de caráter necessária para nos conduzir a uma eficácia cada vez maior nas nossas vidas. Então, ele mostra aqui para a gente a força de um hábito e de um comprometimento com as nossas metas, né? Na medida em que a gente vai percebendo que se nós nos mantivermos nessa direção da nossa escolha, a gente vai construir a nossa realidade. Ele falou uma frase no livro que me chamou muita atenção também, que ele fala assim, a gente só pode dizer que foi responsável, né? Tipo assim, eu escolho isso e eu sou responsável por isso, quando a gente é capaz de virar para a nossa vida hoje, no presente, e ter a coragem, a moral de dizer, eu estou aqui hoje com tudo o que eu construí, porque eu escolhi, eu construí a minha vida, eu me trouxe até aqui. Se responsabilizar por todo esse caminho. A gente não pode assumir daqui para frente, né? A gente tem que assumir tudo, né? A gente só está aqui hoje por conta das escolhas que a gente fez. Escolhas proativas ou omissas, de fazer algo ou de não fazer, que também é uma decisão, né? É muito enorme a gente pensar nisso, né? Que nós somos resultados das nossas escolhas do passado, mas nos traz um poder gigante de construção no nosso futuro. Não está na mão de mais ninguém, gente, construir a realidade que a gente quer. O poder de construção é só nosso, é de cada um. Então, não adianta a gente ficar falando, nossa, chegou isso para mim, ai, aconteceu desse jeito. Não.
é hora da gente assumir o controle, as rédeas mesmo da nossa vida e construir a vida que a gente quer, com todas as dificuldades que virão, com todas as novas decisões, com as mudanças de rumo, e isso faz parte. Mas é parar de pôr a culpa no mundo, é parar de pôr a culpa nos outros, é assumir verdadeiramente o seu poder, a sua capacidade de criar, né? E como a gente já conversou sobre esse momento, eu acho que é muito válido a gente pegar aí essa perspectiva de futuro, fazer um levantamento mesmo, né, de como que a gente espera e imagina que vai ser esse futuro, para a gente poder se posicionar diante disso, né, para a gente conseguir pensar na realidade que a gente vai construir para nós. A gente consegue fazer uma leitura, é claro que nenhum de nós é capaz de prever a realidade, mas fazendo esse exercício, a gente vai estar mais bem preparado, né? As coisas podem dar errado, porque podem, mas a gente tem muito menos chance de errar. E isso é um exercício diário. Inclusive, ele traz esse exercício para a gente. Ele fala assim, para a gente buscar 30 dias, esse próximo mês, para a gente poder assumir pequenos compromissos e nos mantermos fiéis a ele. Para a gente deixar de ser o foco no problema, para a gente passar a focar nas soluções, para a gente parar de insistir nos erros dos outros, para a gente assumir o nosso próprio papel e para não, absolutamente, não sermos complacentes conosco, para a gente assumir as nossas falhas. Errou? Beleza? Perceba o seu erro, admita, corrija e aprenda com ele. Imediatamente. Gente, 30 dias de esforço, de consciência. Prestem atenção. Se na hora que vocês estão pirando em alguém, se vocês não estão culpando todo mundo, ao invés de realmente, opa, peraí, eu posso fazer diferente, como eu posso melhorar essa situação, né? É tirar o foco do problema e focar na solução. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente que está se relacionando com pessoas todo o tempo, né? Então, ele fala aqui, ó, para durante um dia inteiro a gente prestar atenção na nossa linguagem e na linguagem das pessoas ao redor. Com que frequência você escuta e fala frases reativas, como se eu pudesse, não posso, ou tenho de. Essas são as frases reativas, né? Se eu pudesse fazer isso, ai, mas se eu tivesse um carro, ai, se eu tivesse. Não. Presta atenção nas suas frases e nas frases que as pessoas ao redor estão usando. Identifique uma situação provável de um futuro próximo, que baseado na sua experiência anterior, como que você reagiria? E agora, depois de tudo isso que a gente conversou, como é que você é capaz de se posicionar, né? Assuma um compromisso consigo, tenta fazer diferente. E tente fazer esse teste de proatividade por 30 dias. Tomar consciência da sua mudança dentro do seu círculo de influência. Seu círculo de influência é aquilo que você é capaz de mudar, né? E aí, gente, vocês estão dispostos a assumir o controle da vida de vocês? É pesado, mas é libertador, né? Quando a gente descobre que, mesmo que a gente ignore isso, a gente fala, ai, quanta bobagem que essa menina está falando, não ouvi nada, né? Não quero melhorar, não quero ouvir, não quero ser responsável. Não adianta. A gente tem a vida que a gente escolhe, né? A gente planta. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho. Participa aí comigo. Me conta o que vocês acharam, como que foi esse livro, se foi uma conversa que contribuiu para vocês, como que vocês se sentiram, se a gente faz dos outros hábitos. Eu, particularmente, fiquei muito apaixonada quando eu li esse livro e ele não sai da minha cabeceira. Então, eu queria saber de vocês. Me contem aí, como é que foi?
Eu sei que tem um delay, tá, gente? Eu tô perguntando aqui, daqui a pouco que vocês vão começar a conseguir me ouvir. Mas, de toda forma, pessoal, eu espero muito que, né, a galerinha continue aqui comigo. Eu acredito que tenha sido um tema interessante. Espero que tenha contribuído para a reflexão de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E depois, se vocês quiserem conversar, podem mandar perguntinhas. Eu acho que eu vou até fazer um daqueles bloquinhos, sabe? Que a gente coloca aí, faça uma pergunta, para dizer mesmo o que vocês acharam, o que vocês tiveram dúvida. Eu acho que é importante a gente conseguir fazer essa troca, né? E eu espero que tenha realmente contribuído, viu? Se vocês animarem, a gente marca para fazer os outros hábitos. Mas eu acho que esse hábito já, assim, já foi uma um super soco no estômago. Já super contribui, né? É isso aí, Laudiceia. Agora é a hora de pôr em prática. Acho que é a parte mais difícil, né? Que ouvir essas coisas às vezes é bonitinho. Não nesse caso, que eu acho que é bem desafiador. Quando a gente para perceber, né? A gente às vezes é tão limitado. Direto a gente culpa todo mundo. Então, acho que agora vem o desafio. Desligar o ego e colocar a essência para funcionar. Eu vou agradecer muito, gente, a participação de todo mundo que ficou aqui, tá? Que deu essa força, contribuiu. E, de novo, espero que tenha realmente contribuído, né? Espero que tenha sido bom para ajudá-las nesse desenvolvimento. E qualquer coisa, me chama aí no Zap, me manda um direct e a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Ó, um beijo muito grande para todo mundo que está aqui até agora e até uma próxima. Beijo para todos!